Quero celebrar com você a palavra de Deus em nome de Jesus. E como disse no domingo passado, gostaria de dar sequência ao que começamos a falar. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, para a gente tomar como base da ministração agora, em nome de Jesus, por gentileza. Eu vou usar aqui o pedestal porque eu me obrigo a ficar parado e talvez seja de melhor proveito para todos nós. Joel, quem achou? Eu sei que está fácil para você achar porque é a nossa leitura do mês, é o nosso propósito. Eu quero, quando a gente tem que trazer alguma orientação, alguma direção para a igreja, ainda que ela seja naquele momento meio de cunho exortativo e seja recebido como o chamar de atenção sobre o despertar de algo a gente faz, eu quero trazer uma palavra de gratidão aos setores da igreja aqui da sede, dos irmãos que são responsáveis por cada departamento, pelo entendimento, pela compreensão. Tanto se fala de visão na igreja, visão que nós precisamos ter da obra e de algo que seja bem colocado diante da igreja. A visão que eu sempre tive da igreja é isso que a gente tem retratado aqui, tem comunicado a vocês, é leitura da palavra de Deus, é oração, é propósito de jejum, é propósito de consagração pessoal, nos mais variados aspectos, setores da nossa vida. E eu quero agradecer a todos os irmãos, de uma maneira muito objetiva, ao setor jovem da igreja, a todos que trabalham junto à liderança, ao conselho dos jovens, a forma como tem acolhido essa leitura mensal e a forma como tem compreendido que caminhando dessa forma, o Espírito de Deus vai nos dirigindo, vai nos orientando junto e formando em nós, despertando a todos nós aquilo que é o objetivo do Senhor. Daqui a pouquinho a gente de novo, como já fizemos tantas vezes nesses 17 anos e agora o 18º ano da igreja, nós vamos de novo ler a Bíblia, vamos completar a leitura da Bíblia, como já foi falado aqui, o livro de Joel esse mês, o próximo mês o livro de Hebreus, lembrando a vocês que nós temos um tema anual. Qual é o tema anual? Salmodiando ao Senhor. Nós estamos salmodiando ao Senhor com essa orientação divina, e eu já disse isso para vocês e quero de novo dizer, eu sou criado na igreja, conheço um pouco da palavra de Deus porque fui criado na igreja e sempre presente na escola bíblica dominical, fiz o curso da ETAD, ministrei o curso da ETAD 2 ou 3 vezes de 4 anos, supervisionei o curso, então sempre apegado à palavra de Deus, mas eu quero lhes confessar uma coisa inédita, é tremendo como eu me deparo com um livro tão pequeno como o de Joel, que já li tantas vezes, e consigo ver no livro de Joel como é que eu não percebi isso aqui, como é que isso da última vez eu não vi isso aqui. Então é extraordinário, como que o Espírito Santo nos abre o entendimento. E quando nós vamos para as Escrituras com um propósito firme e único de celebrar a Deus aquilo que o Senhor nos fala, como lá na antiguidade a gente já ouvia dizer, né? Esse livro fechado é apenas um livro, mas ele é aberto, é Deus falando para nós. E como que Deus fala para nós? E como que Deus é detalhista nas coisas que Ele fala para nós. A palavra diz em Hebreus, que nós vamos celebrar no mês de agosto, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, se não me engano Hebreus 4,12, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra diz que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Não existe bloqueio em Deus para ver a minha vida. É por isso que propusemos em março, abril, maio, junho,
aquela proclamação do jejum para que o Senhor estivesse falando conosco. E eu vou lhes dizer de uma forma muito objetiva, esse propósito que fizemos, não todos, alguns de nós fizemos, o resultado está vindo, tem vindo e vai continuar vindo. Deus vai continuar descortinando para você quem é você diante dEle. Deus vai continuar descortinando para todos nós como um povo que se assenta a esta casa para celebrar ao Senhor, que se reúne nesta casa. O Espírito de Deus vai continuar dizendo para nós qual é a noção que o céu diz acerca de nós. Mas eu quero lhes adiantar, eu quero lhes avisar que tal é o nosso propósito para com Deus, tal é o nosso ânimo para com Deus. O Espírito já está falando para nós como nós estamos. Qual é o nosso apego às coisas humanas? Qual é o nosso apego às coisas carnais? O Espírito já está comunicando para a gente. E o que Ele vai fazendo pela leitura da palavra, pelo propósito e pela revelação que Ele nos traz de cada um de nós a nós mesmos, individualmente, é tão somente mostrando o nosso coração. E talvez você olhe para o presbítero Misael como presbítero da igreja e diga: olha, mas como o presbítero estava passando por essa circunstância, por esta situação, eu quero te lembrar que você é carne, aqui ó. Depois você lê em casa Romanos 7, 8. Eu quero te lembrar que os obreiros da igreja também são. Eu quero te lembrar que eu também tenho fome, eu também almoço, eu também tomo café, eu também tomo um sorvete de vez em quando. Eu quero te dizer que eu também preciso dessas coisas, como você precisa, que não há aqui ninguém que não precise, mas como também não há ninguém aqui que consegue sobreviver sem se nutrir humanamente falando. Não há ninguém aqui que consegue sobreviver na vida espiritual sem se nutrir na vida espiritual. São coisas tão elementares, está tão diante de nós, que se repete durante anos e anos tantas vezes, por que não dizer durante o mês tantas vezes? O que o próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Ele disse isso? Só vou te lembrar. Ele disse isso porque em poucos momentos atrás ele estava... Quer ver? Olha só. Abre lá ou abre aqui. Às vezes a gente abre lá e a Bíblia está na sua mão, então não é lá, é aí. Abre aí. Capítulo 3 de Mateus, vai lá. Mateus, fácil? Não é fácil para você? Você sabia, se você quiser receber isso como exortação, receba. Você sabia que tem gente que sabe navegar mais no Zap, na internet, do que achar o livro da Bíblia? Ah, não vou perder essa oportunidade. O seu filho, a sua criança, sabe encontrar mais coisa na internet do que até você. Agora duvido se ele sabe falar, ou quem sabe falar uns 10 livros da Bíblia. Está sendo ensinado disso. Vamos fazer um treinamento durante a semana, cada dia, durante o mês, durante o ano, a folhear a Bíblia. Existem pessoas, e nada contra, se te facilita comprar a Bíblia com índice, fica à vontade, só que ela é um grande prejuízo para você, porque você fica escravo do índice. Não compre Bíblia com índice, compre ela sem índice, para você, ao mínimo, olhar no início a relação de livros da Bíblia e ir treinando e se acostumando, para que você saiba manusear a palavra, que é um preceito divino para quem quer se envolver com Deus, que manuseie bem a palavra da verdade, não no sentido de virar folhas e encontrar o livro, mas viver aquilo que está escrito, saber, conhecer um pouquinho mais. Vamos fazer um propósito? Porque eu falei do livro de Mateus, pessoal, vocês me desculpem, é o primeiro livro do Novo Testamento, é uma coisa tão fácil de achar, e tem gente que ainda não achou. Então, se você está vendo quem não achou, ajuda aí, porque é normal, se a pessoa não tem o hábito. Capítulo 3.
olha aí. Olha a partir do versículo 11, Mateus 3:11. Quem está falando aqui é João Batista, o precursor de Jesus, aquele que, segundo a palavra profética, é a voz do que clama no deserto e veio para preparar o caminho ao Senhor, para preparar um povo bem disposto. E preparar um povo bem disposto não era tão somente desejando as coisas de Deus. Um povo bem disposto é aquele que tem vontade de saber. Três de Mateus, versículo 11. E eu, na verdade, diz João Batista, João o Batista, vos batizo com água para o arrependimento. E falando acerca de Jesus, ele diz, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água para arrependimento, diz João Batista, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de pegar as suas sandálias e levar, de carregar. Sabe quem carregava a sandália de alguém na cultura dos judeus? O escravo. O escravo abaixava, pegava a sandália do seu senhor e levava para ele, conduzia para ele. Ele diz, eu não sou digno de fazer isso. E ele diz, segue dizendo, ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí a Bíblia então diz, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, e João opunha-se batizar a Jesus, dizendo, eu quero ser batizado por ti, e você vem a mim. Jesus, porém, lhe disse, deixa por agora, eu sei que você não tem essa condição, mas deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e se lhe abriram os céus. Jesus sai das águas do seu batismo por João, e se lhe abre os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz, ou quem tenho prazer. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus, irmãos, porque ele estava no corpo humano como você está. E ele precisava dessa plenitude sobre ele, para que ele pudesse cumprir o propósito de estar na terra. Eu vou repetir, Jesus precisava da plenitude do Espírito sobre ele, para que ele pudesse cumprir o propósito da existência dele na terra. E o contexto diz que João Batista vê vir sobre ele, após o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele, como uma pomba, suavemente. E, ato contínuo, ele ouve uma voz do céu que diz, esse aí, é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. João ouve, Jesus ouve. E a palavra diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque ele precisava passar por aquele momento de tentação, para que ele próprio, na unção do Espírito que estava nele, sobre ele, envolvendo o seu ser, mostrasse que naquela unção, naquele poder, ele conseguiria resistir qualquer ataque do inimigo. E como você sabe, só relembrando, o primeiro elemento da tentação, olha só, a Bíblia diz que após o Espírito conduzir ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele jejuou, estava em jejum, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois desse tempo ele teve, está escrito aí no versículo 2, o que é que ele teve? Olha, ele está cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites, depois ele tem o que, igreja? Ele tem fome, porque ele precisa comer como você. Então, humanamente falando, ele tem fome. Só que está provado aqui que o seu espírito está alimentado.
alimentado. Porque com comida humana você alimenta o corpo, mas com a unção do Espírito você alimenta o seu espírito. E você está pronto para toda a batalha espiritual. Eu repito, você está pronto para toda a batalha espiritual. E a Bíblia diz que, chegando-se a ele o tentador, se ajoelha aos seus pés e diz: olha, eu sei que tu és o Deus encarnado, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eu me humilho, eu me submeto a ti. É isso que ele disse? Não! Ele disse, está escrito aí, ó, se tu és, olha como é que ele começa, ele é sorrateiro, ele é direto. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Por quê? Está com fome. Usa a sua autoridade, usa a unção que está sobre você, usa esse relacionamento que você tem com Deus na condição de filho, para exigir ou para fazer com que a sua necessidade imediata física se resolva. Se você quiser, você pode fazer, faça. Se tu és o Filho de Deus, não sou dúvida. E ele disse, versículo 4, não são do Espírito, porém com muita fome física, porém sem nenhuma fome espiritual, porque estava abastecido. Nem só de pão viverá o homem. Mas olha só, a pessoa quando está com fome não consegue nem pensar, ele fica doido. E jejuar 40 dias e 40 noites é um jejum sobrenatural, sem comer, sem beber. Só que o que falava mais alto em Jesus era o poder do Espírito Santo, era o alimento que vinha do céu. Já te pergunto, o que mais fala alto em você? São as suas carências humanas, emocionais, físicas, ou o poder de Deus que está presente na sua vida? Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, que há contenda. Paulo escreve aos Efésios, se não me engano, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só lembrando que você sabe, qual palavra acabara de sair da boca de Deus? Da boca do diabo saiu, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, para comer, matar sua fome. Mas da boca de Deus saiu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus diz para o diabo, eu sobrevivo da palavra que saiu da boca de Deus para mim. E eu pergunto para você, você tem sobrevivido de que palavra? O que tem alimentado você? Ou o que tem gerado dúvida no seu coração, e após a dúvida, desconfiança, insegurança, incerteza, desequilíbrio? O que tem gerado isso em você, para você quedar, para você cair? Ou o que tem fortalecido o seu ser? Ele, o Senhor Jesus, é Ele quem em Lucas 4, Ele declara, ele diz no versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele diz, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas qual foi o primeiro propósito da unção do Espírito na vida de Jesus? Dar a Ele poder sobre as suas emoções, sobre as suas necessidades físicas, sobre as suas necessidades emocionais, dar a Ele poder, antes de fazer qualquer coisa em função de alguém, fazer por Ele, manter-se equilibrado diante de Deus. Então a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo para mim e para você, não é primeiro para que a gente faça coisas, mas é para que a gente permaneça íntegro, fiel ao Senhor. Você pode dizer amém? A gente lê em Atos, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E não diz, para evangelizar. Está escrito, Atos capítulo 1, versículo 8. Se eu falei 2, eu errei, é o 1. Recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, ponto e vírgula, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente sempre disse, sempre ouviu, que o poder do Espírito Santo é para nós testemunharmos e fazermos a obra de Deus. Não. Pode ser na lista de prioridades ou de motivação para a vinda do Espírito Santo, mas o primeiro objetivo do Espírito Santo vir à minha vida não é para fazer nada por você, não é para fazer nada pela igreja, não é para fazer nada por ninguém, não é para manifestar milagre para ninguém. A primeira necessidade e razão de ser cheio do Espírito Santo é para que eu me mantenha íntegro diante do Senhor, e você também. É para que a gente esteja tão fortalecido no Senhor, para que a gente não ceda aos ataques do inimigo. Isso está claro na vida de Jesus. Ele sofreu o ataque, ele sofreu o teste, e sempre foi testado durante toda a sua vida aqui na terra, como eu e você somos. Mas a gente olha, porque alguém nos disse que a unção do Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo é para a gente falar do amor de Deus, testemunhar do amor de Deus. Primeiro não, pessoal, é primeiro para a gente estar fortalecido em Deus, para que a gente vença a carne, para que a gente vença isso aqui, para que o Espírito seja mais poderoso em nós. A gente vai continuar sentindo fome física quando não comer. A gente vai continuar gostando das pessoas quando não estiver perto. A gente vai sentir saudade, necessidade de abraçar. Tudo isso vai acontecer. E o inimigo pode se utilizar de tudo isso para nos tentar. Mas em nada nós vamos decair, porque nós estamos plenos do Espírito. Recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, não está dizendo aqui para ser testemunha, e ser-me-eis testemunhas. Uma das questões, das evidências, da necessidade é para testemunhar de Cristo. E se você cuida que para testemunhar de Cristo você precisa do poder do Espírito Santo, pense em alguém que alguém diz: se falar do nome de Cristo eu te prendo, se falar do nome dele como Salvador, arena, os leões vão te comer. Pensa. E a gente sempre pensou, né? Nós estamos longe disso. Está longe disso acontecer. Nós vamos continuar abrindo a boca, pregando o Evangelho livremente, dizendo daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus desaprova, e nada vai nos acontecer. Está aí, ó. Já está chegando aí. E a gente age como igreja como se tudo fosse normal. Não é normal. Não é normal. O Deus desse século, Satanás, está movendo o coração de pessoas. Eu quero lhe dizer que a Bíblia o chama de Deus desse século por conta do controle que ele exerce sobre algumas pessoas. E tem algumas pessoas dizendo: ele é o Deus, ele governa tudo, o poder está na mão dele. Não! O poder está na mão de Deus. O poder está na mão do Senhor, na minha vida e na sua vida, do Espírito que habita a gente. João diz na palavra apostólica que quando nós temos um relacionamento estreito com o Senhor, em pureza, o diabo não nos toca. Nós somos protegidos pelo Senhor por conta da integridade que nós temos diante do Senhor, que não vem das nossas obras ou porque nós somos bonzinhos, mas vem da plenitude, vem do poder do Espírito Santo que está na nossa vida. Eu me ocupei em falar domingo passado, se vocês se lembram, sobre o selo do Espírito, sobre a autenticação na nossa vida que nós somos de Deus, e que o selo do Espírito não é o batismo no Espírito Santo. Abra João, capítulo 20, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Versículo 22. Está escrito assim: havendo dito isto, depois da ressurreição, quando ele entra no cenáculo onde eles estão, os discípulos, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito
Santo. Judas não estava ali, Tomé não estava ali. 8 dias depois ele está, Jesus volta e ele ministra aqueles que estão, assoprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. Não o batismo, eles vão falar em línguas, mas o Espírito Santo passou a morar neles, fazer da vida deles um templo para Deus, uma casa para Deus. Eles foram tocados com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra com todas as evidências que aquele que confessa a Cristo como Salvador, está claro em João 16, depois você lê, você sabe. Quando o Espírito vier, disse Jesus, convencerá o homem, a mulher, a pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. Se você confessou a Cristo como Salvador, você não o fez pelo seu mérito, pela sua conclusão, pelo seu pensamento, pela sua intuição. Isso é obra do Espírito Santo. Se você confessou a Cristo como Salvador, é obra do Espírito Santo, está em você. Mas se você ainda não confessou, precisa dar lugar ao Espírito de Deus hoje. E quando você o fizer, não vai ser a sua intuição, não vai ser algo que você está engendrando fazer da sua vida, planejando, vai ser obra do Espírito Santo. Eu estou dizendo de quem confessar a Cristo legitimamente, verdadeiramente. O Espírito Santo vai selar você e vai decretar: você agora é propriedade de Deus. Cada um aqui que confessou a Cristo como Salvador tem o Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo. O Espírito está aí na sua vida. Quem diz amém? Agora o que você vai fazer com essa presença que são elas. Porque não vai acontecer por acontecer. Agora eu tenho o Espírito Santo, ele vai enchendo, me enchendo. Daqui a pouco eu transbordo, rajada de língua e vai ser glorioso. Não vai acontecer dessa maneira. Só vai acontecer se você fizer propósito com Deus. Se você se colocar diante do Senhor, declarando esse propósito diante dEle, declarando estar vivendo realmente o propósito que Ele te direcionou. E através de uma vida de consagração, de propósito com Deus, esse Espírito Santo que está aí dentro de você, vai se avolumando, vai enchendo, assim. Isso aqui é você sem Deus, vazio, xoxo. Você recebeu o Espírito Santo, você confessou a Cristo, você deu ouvido à palavra. Eita, Espírito Santo, você confessou a Cristo, você é dele. Agora ninguém mais entra na sua vida, só o Espírito Santo vai se avolumar em você, mas você está assim. E aí você vai consagrando a sua vida. A água precisava ser colorida, né? Mas não planejei falar. Aí você vai se relacionando com o Senhor, vai lendo a palavra, vai orando, vai presente no culto, amando as coisas de Deus, e o Espírito Santo vai te enchendo, e você vai desejando o Espírito Santo, desejando cada dia ser mais do Senhor, e vai desejando, e o Espírito Santo vai enchendo, você vai ficando pleno. Não há nenhuma evidência que esse copo está cheio até ele... Eu não deveria fazer isso humanamente falando, vai me trazer prejuízo aqui, mas vamos lá. Não há evidência nenhuma que está cheio, ainda tem espaço vazio até transbordar. Nada mundano entrou. Eu tive que jogar água, porque tinha que ter um negócio aqui embaixo para vir mais volume d'água. É o próprio Espírito que está dentro de você que vai se avolumando, uma dimensão maior do poder de Deus. Você agora não resiste mais ao Espírito Santo, você, ao contrário, você o convida. Espírito Santo, olha, eu preciso do Senhor nisso aqui, para eu resolver isso aqui, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. E aí Deus vai vendo, Ele quer mesmo, Ele quer meu governo mesmo, Ele quer.
E aí Deus vai liberando, 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 liberando até você ficar pleno. Amém ou não amém? Glórias ao nome do Senhor. Jesus quer fazer isso na sua vida. Obrigado. Vamos aplaudir o irmão Johnny. Depois que o Johnny se converteu e casou, ele nem boné mais usa. Eita glória. Eu quero dizer a você que por mais que você entenda precisar, Deus sabe antes de você que você precisa. Você precisa da plenitude do Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a plenitude do Espírito envolvendo 100% do seu ser. Não pode ficar fora nada. Cheio é cheio, totalmente tocado, totalmente movido pelo Senhor. Isso não quer dizer que a gente não tenha que levar uma vida de santificação. Então, com o batismo do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, a gente vai ficando mais suscetível, mais tocável, mais sensível à voz do Espírito, à obra do Espírito. Não há um esforço grande de convencimento dentro de nós, porque nós já estamos... A palavra que eu tenho que usar, mas ela pode ser mal entendida, por isso estou resistindo, mas vou usar. A gente tem que ser mais vulnerável ao Espírito, ou seja, mais dependente, mais necessitado do Espírito, a ponto de clamarmos: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero estar totalmente envolvido. Isso não quer dizer que, cheio do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo não vai configurar na minha vida uma santificação, uma elevação de plenitude da santidade de Deus dentro de mim, porque nós estamos numa luta. Eu volto a dizer, leia em casa. Eu queria começar isso aqui lendo Romanos 7, um pouquinho do 8, mas eu tenho esse mau hábito de ficar querendo falar um monte de coisa e às vezes perder o horário, e vocês sabem que o pastor Ernesto está aqui hoje. Eu não vou dar essa deixa para ele, dar esse mole para ele. Mas eu quero voltar com você em Joel, quando a Bíblia diz, e eu vou te lembrar o que falamos na semana passada, que quem diz isso é o Senhor através da boca do seu profeta. E eu estava de novo examinando Joel, de novo relendo, de novo buscando entender. Senhor, me diz ainda o que eu não entendi, eu ainda quero ver, eu quero saber. E interessante que um pouco da profecia do Joel aqui, não é Deus dizendo para ele dizer, é uma interpretação de Joel. Quando no capítulo 2, versículo 18, fala da promessa de fartura, não é Deus que está dizendo para ele falar que vai ter fartura, é Joel dizendo, pelo conhecimento do relacionamento que ele tem com Deus, que Deus iria fazer um milagre. Olha como que ele diz: então o Senhor terá zelo da sua terra, se compadecerá do seu povo. Ele não diz, assim diz o Senhor, eu terei zelo da minha terra, me compadecerei do meu povo. Não, é resultado do relacionamento que Joel tem com Deus, que ele já sabe que se o povo se condicionar ao Senhor, se o povo buscar ao Senhor de coração inteiro, como o Vinícius já falou aqui, o Senhor então vai fazer isso. Sabe o que Joel está dizendo? Que através do seu relacionamento que ele tem com Deus, que você também tem, já é para nós sabermos, nós já deveríamos entender disso, já conhecermos Deus dessa forma, que quando nós voltarmos nosso coração para Ele, o próprio Deus é quem já está nos incitando a voltar o coração para Ele, porque Ele quer viabilizar para a minha vida e para a sua vida, aquilo que até então Ele não pode fazer, por não estarmos dentro do projeto dEle como nós deveríamos estar. Então toda forma de Deus corrigir o povo, toda forma de Deus aconselhar o povo, é uma insistência de Deus dizendo: eu quero abençoar vocês, mas parece que vocês não querem. Eu quero trazer o que vocês pedem, o que vocês não pedem. Eu quero dar mais para vocês do que vocês pedem. Aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Que aquilo que você não orou, aquilo que você não pediu, aquilo que o seu coração não desejou, porque talvez a sua fé não te levou a concluir que Deus tem muito mais, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
E elas vão vir à nossa vida pelo nosso amor ao Senhor, pelo nosso relacionamento com o Senhor. E eu preciso da plenitude do Espírito, para que não cisco mundano invada a minha vida e contamine o meu ser. Você também precisa. Você precisa buscar a plenitude do Espírito Santo. Aonde, pastor? Quando vem, desce do céu, mas ele já está aí dentro de você. E o Espírito Santo está clamando. Quando o salmista diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, por ti anseia, suspira a minha alma. Já era o Espírito Santo batendo lá a porta dele, embora de uma forma limitada, porque o Espírito Santo não tinha ainda sido derramado. Era despertando ele para que ele buscasse ao Senhor. Já era o Espírito Santo prefigurando a obra que ele ia fazer no seu coração nesses dias, porque nesses dias você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode transbordar na unção do Espírito Santo, você pode falar em línguas com o Senhor. Ah, que maravilha! Todos vão saber que eu sou batizado do Espírito Santo. Não é para isso. Porque Paulo escreve aos Coríntios dizendo que aquele que fala em línguas com o Senhor, ele edifica a si próprio, ele é edificado. E não tem coisa mais linda do que você ser edificado com a presença do Espírito Santo. Esses vacilos que você tem, essas oscilações que você tem, essa dificuldade, essa ranheta na ponta dos dedos para acionar durante a semana coisas que você não deveria nem pensar, o Espírito Santo vai detonar isso. Simplesmente não vai ser digerido na sua mente essa cobiça. De novo eu falo, Romanos 7:8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo, nos libertou da lei do pecado e da morte. Você sabe o que é libertar? Libertar é quebrar o que prende. Libertar é tirar o domínio. Talvez o seu ser aí dentro está dizendo: é disso que eu preciso. E o Espírito diz: eu sei que você precisa disso. Porque se não houver uma atitude, essa ação inicial do Espírito Santo, ela vai minguando. Ah, o Espírito está aí, mas está minguando. Vamos à Bíblia? Depois daquele pecado terrível de Davi, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Davi diz: eu pequei porque não me cuidei, e não me dediquei, e vacilei, e a unção do Espírito foi reduzindo a minha vida. Mas ele diz para Deus: se tu tirar o Espírito que está em mim, ainda que seja pouquinho, por medida que o Senhor me deu, eu estou perdido. Por misericórdia, não retires de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito, acabou tudo para mim. Então essa palavra para você é de suspiro. Aí entra o Vinícius com o negócio do coração, né? É para você respirar fundo e dizer: oh, graças a Deus, ainda sei que tem um pouco do Espírito Santo em mim. Ainda sei que Ele está dentro de mim. Como você sabe? Porque você ainda deseja por Deus, deseja as coisas de Deus. Não é possível que você está aqui e não deseje nada. Você ainda deseja, você só resiste a ler a Bíblia. Estava conversando com uma irmã essa semana, e pelas noites reduzidas de sono que dormi, não consigo me lembrar exatamente quem foi que eu atendi essa semana. Se eu começar a pensar, daqui a pouco eu lembro. Mas penso ser uma irmã, e ela disse: eu não tenho mais problemas em desejar ler a Bíblia, depois que me acheguei aqui para continuar cultuando a Deus nesta casa. Sabe o que é isso? Eu lhe digo: não contava com a minha astúcia, sou eu. Não, é a unção que está sobre a igreja.
é a unção que está sobre nós, é a insistência em lermos a palavra, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. Agora, se você não quer ler a palavra, você está dizendo para Jesus: não estou interessado. Mas nós lemos a palavra porque nós cuidamos ter na palavra a vida eterna, porque elas testificam da salvação de Cristo a nossa vida. Você pode entender isso? Só existe uma saída para você, estando cultuando a Deus nesta casa: se render à palavra de Deus. Só existe uma saída para você continuando a cultuar o Senhor nesta casa, fazendo da sua vida uma vida de consagração diante do Senhor. Só existe uma saída para você continuando servindo ao Senhor nesta casa, tendo uma vida de oração. Ou então eu te dou uma dica: compre um incenso para soltar fumacinha. Ou então compre um candelabro, de preferência com 7 hastezinhas, e acenda na sua casa e bota a fumacinha lá. Como antigamente, sem o entendimento da consagração ao Senhor, se fazia. Vamos acender a fumacinha na casa, e lá vem o homem da fumacinha, vamos soltar a fumacinha dentro da casa. Por quê? Porque ela simboliza a oração. E aí vem Cristo e revela para nós: para com o negócio de fumacinha, porque a vossa oração sobe como incenso diante da presença do Senhor. Eita glória! Não tem para você outra saída. Ou você encara a Bíblia como princípio para você, ou você encara a vida de oração como princípio para você, ou você encara a vida de consagração pessoal como princípio para você, ou então não vai dar certo. Por quê? Porque o Senhor quer trazer para nós tudo isso, é interesse dele. Lucas 11, vai. Versículos 9 ao 13. Lucas o quê? Versículo o quê? 9 ao 13. Olha lá. Quem diz é Jesus: eu digo a vocês, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-lhe-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E a gente esfrega a mão e diz: é hoje. Opa, é agora, eu vou pedir o que eu quero, está escrito aqui. E geralmente alguns displicentemente liberam esta palavra ao seu bel prazer, ou alguns leem esta palavra ao seu bel prazer. Mas uma coisa é fato, Jesus está reiterando, ele diz: digo a vocês, peçam e será dado, busquem e vocês vão achar, batam e vai se abrir, porque qualquer que pede recebe, qualquer que busca acha, quem bate se abre para ele. E aí ele diz: qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, no sentido de não entender o que seja melhor para os filhos de vocês, pois vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem? A quem? A quem pedir. Qual é o princípio de alguém que vai pedir alguma coisa? Qual é o princípio? Julga precisar. Ninguém pede coisa alguma se não julgar precisar. Eu estou falando da forma legítima. Então qual é o tipo de crente aqui esta noite que não pede ao Senhor a unção do Espírito Santo? Qual é o tipo de mulher, de homem que se assenta a esta casa e diz que adora o Senhor, mas não pede a plenitude do Espírito Santo para si?
Eu vou lhe dizer, é o tipo de homem e de mulher que acha que não precisa. Porque se você julgar que precisa, você vai sentir a necessidade de ter. E se você entende que não tem, você vai pedir a quem tem. E eu já li com vocês em Mateus 3, que o João Batista disse: eu batizo só com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então a quem pedir? A Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus vai enchendo essa graduação de unção aí dentro de você. Jesus, eu quero. Por quê? Porque você julga precisar. A luta está apertando, agora eu vou pedir. Gente, não é assim não. Vinícius falou hoje de manhã com uma propriedade incrível. Quantos de vocês, dizia ele de forma poética, catastrófica, já andaram com carro no reserva e olhava, começou agora o reserva, a luzinha acendeu agora, vou andar mais, a tela quando ela começar a piscar, eu ando ainda alguns quilômetrozinho. E aí tem aquela experiência de o cara frentista dizer: boa, tem não, acabou tudo, e agora eu vou ter que andar mais alguns metros ou quilômetros para abastecer. Será que dá? A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo não é para a gente imaginar, será que dá? É para a gente ter certeza, vai dar. Por que vai dar? Porque eu estou cheio, eu não estou na reserva, eu estou cheio, então eu posso ir e vir, que eu estou cheio. E o que eu consumir, eu paro e reabasteço. O fluxo da unção de Deus na nossa vida é assim: você gasta, vem, e você nunca vai estar vazio. E você não vai andar preocupado: será que essa luta me derruba? Não, nenhuma luta vai te derrubar, porque você estará cheio da unção de Deus. Porque eu e você sabemos que a luta da vida e as lutas da vida nos desgastam. Se o nosso físico fica abatido e abalado, como não será o espiritual? Mas para quem está cheio, pode vir o desafio, vai vencer. Venceu? Lembra da tentação de Jesus? Lucas declara a mesma tentação de Jesus, e ele diz que depois que Jesus venceu o diabo naqueles 3 embates, vieram os anjos do céu e o serviram. Está aqui, se alimenta agora. Eita, glória a Deus! O que os anjos trouxeram? Comida! E ele comeu! Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, Deus sempre vai trazer o que ele precisa na hora que ele precisa. Mas Jesus precisava lá antes da tentação? Não, ele estava cheio do poder de Deus, embora com fome. A hora que ele precisou é depois da batalha ali, os anjos trouxeram, ele comeu pra caramba, mas estava cheio do poder de Deus. Eu declaro e profetizo para a sua vida, pela palavra que compartilho, que você não vai ficar na reserva espiritual, que a luzinha não vai acender. Você vai se sentir cheio, pleno. Eu disse a vocês semana passada, talvez eu não entre no assunto do batismo no Espírito Santo, Deus me ajuda, não posso fazer isso com você. O livro de Atos dos Apóstolos, que a gente vai ler no dezembro desse ano, pesquisar, estudar. Pastor, eu quero ler antes. Então, meu irmão, se farte, leia, mas não deixe de ler o Hebreus mês que vem. É uma demonstração dessa presença divina, desse poder de Deus. O capítulo 1 fala da promessa, diz que eles receberiam. O capítulo 2 fala da plenitude, quando o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que a multidão estava confusa,
Aqueles que não entendiam o poder de Deus. E tem um monte de gente por aí confusa, porque não entende o poder de Deus. Não tem sede, não pede, não recebe, não tem experiência, e quer dizer do que é o poder de Deus, que deixa de ser. Ora, quem não se envolve com o poder de Deus, não tem capacidade alguma de dizer o que Ele é. Mas que aquele que se envolve com o poder de Deus não precisa ser o maior e melhor teólogo, mas ele pode abrir a boca e dizer o que o poder de Deus representa na sua vida. Jesus se esforçou para dizer: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está dizendo: não apenas leiam a Bíblia, mas se envolvam com o poder que a Bíblia comunica. Se envolvam com o poder. Ah, eu quero agora poder, vou deixar a Bíblia. Aí fica um fanático. Ah, eu quero só a Bíblia, não quero poder. Vira um catedrático que entende de tudo, sabe decifrar a vida espiritual de todo mundo, mas não sabe viver para si. E aí erra. É por isso que no transcorrer do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a manifestação do poder. No capítulo 3, Pedro e João estão diante do Sinédrio. Há ameaças, mas a Bíblia diz: estão cheios do Espírito Santo e não temem o que possa vir. No capítulo 4, você sabe que eu estou lendo aqui, não deu para gravar tudo não. A Bíblia diz que eles oram e o lugar que eles estão treme com o poder de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Todos foram cheios do Espírito Santo. Está faltando uns tremores aqui nesta casa, está faltando uns abalos aqui nesta casa, está faltando de uns abalos, terremoto, igual Atos 16, que veio sobre eles um terremoto do céu. Está faltando sobre a vida de algumas pessoas. Capítulo 5 diz que Ananias e Safira tentaram mentir a homens cheios do Espírito Santo e morreram, empacotaram ali na mesma hora. O Ananias veio todo serelepe e mentiu. Daqui a pouco vem a Safira e o Pedrão diz junto com os apóstolos: olha só, o mesmo moço que levaram seu marido para enterrar porque morreu, vai levar você também. Bum. Porque mentiu. Porque a mentira é do diabo. Porque quem tem uma vida de mentira não pode estar cheio do Espírito Santo. Porque quem tem uma vida de mentira está prestes a perder a reserva do Espírito que ainda está na sua vida. Não brinque com isso. Não brinquemos com isso. Meus queridos irmãos, nós estamos sendo preparados como uma noiva para encontrarmos com o noivo. E esta é a verdade crua e nua. Eu não posso me aliar às coisas mundanas. Eu tenho que me assegurar das coisas santas de Deus. E eu não tenho em mim capacitação para isso. Só se o Espírito Santo agir. Você também não tem. Você é um pouco pior do que você pensa que você é. Pastor, está me escorraçando. Para que você entenda que o Espírito Santo está à sua disposição, meu amigo. Bata, peça, clame. Fale: Deus, então eu preciso do teu Espírito Santo. Chegue em casa hoje e diga para Deus. Aliás, não espera chegar em casa não. Dê uma de Vinícius indo para a igreja. Você voltando, vai dizendo: Senhor, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Porque foi dito lá que eu vou morrer espiritualmente falando. E se tem uma coisa que eu não quero é morrer espiritualmente falando. Ou você quer? Não, você não quer. Você quer estar acesa a sua fé diante do Senhor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Quem pode dizer amém? No capítulo 6, a eleição dos diáconos, e um pressuposto é: homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Diácono cheio do Espírito Santo não fica falando da pregação no pátio. Diácono cheio do Espírito Santo está lá cuidando dos carros, está intercedendo pelo culto. Diácono cheio do Espírito Santo está aqui no templo, está orando para que seja uma bênção. Diácono cheio do Espírito Santo quer a igreja super, hiper lotada, tendo trabalho para ele fazer, porque sabe que a obra está crescendo. Presbítero cheio do Espírito Santo, pastor cheio do Espírito Santo, membresia cheio do Espírito Santo, quer a igreja entupida para ter que chegar antes do horário de começar, para ter um lugar para se assentar. Quem diz eu chego a hora que eu quiser, porque eu sempre vou encontrar lugar, não estou nem aí. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, que nível é esse de espiritualidade sua? Quando eu estou dizendo que deseja, não é sabe da realidade.
O Espírito Santo não veio para me deixar confortável. O Espírito Santo veio para me cobrar. Veio para me encher, mas veio para me cobrar. No capítulo 7, Estevão está cheio do Espírito Santo, pregando. Atiram pedra neles para o matar, e matam ele a pedradas. E a Bíblia diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, em invocação dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem, não lhes imputes esse pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem capacitação espiritual de liberar perdão para quem não merece, porque você também nunca mereceu, e Jesus liberou perdão para os seus pecados, você nunca mereceu, você não merece o céu nem eu, mas Jesus liberou a oportunidade, pela sua morte, pelo seu sangue. Quem tem o Espírito Santo na vida, não fica dentro das quatro paredes da igreja com um biquinho. O Espírito Santo dinamita essa porcaria dentro de você. E o Estevão poderia dizer, malditos, desgraçados, filho do demo. Eles estão matando ele, pessoal. Com pedradas, era a forma que os judeus tinham de executar suas vítimas. Quem está matando eles, pessoal, não é gente que não sabe de Deus. Eu tenho que falar isso para você. É triste ser morto por alguém que diz conhecer a Deus, mas que se utiliza de ferramentas espúrias, humanas, para detonar o seu irmão, para detonar a sua irmã. Depois vai ter que estudar, subir no montezinho de Jesus, no sermão no monte, para ouvir e para declarar-se culpado, porque se a gente não perdoa os homens os seus erros, não seremos perdoados. Como vamos abrir a boca, igual a pastora Miriam disse ontem, como que nós vamos dizer, Pai, perdoa-me? Assim como eu perdoo o meu ofensor, não perdoa nada, coração ruim. Mas quando a gente perdoa, a gente chega diante do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim? Você não precisa lembrar para ele que você perdoou o seu irmão, a sua irmã, ou alguém na sua casa. O Espírito Santo já sabe, está no controle, porque aquilo que você fez não veio da sua carne, você não tinha capacidade para fazer aquilo, foi já a obra do Espírito Santo em você. E o Espírito vai lá liberando misericórdia, misericórdia. Por quê? Porque você exercitou misericórdia. E leu lá no sermão do montezinho lá de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O seu coração está cheio de misericórdia, não é porque você é bonzinho não, irmã. Você é bobinha não, irmã. Tem muita maldade aí. É porque você está, a lei do Espírito de vida está refreando essa maldade natural, e você está sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo. É por isso que você perdoa, é por isso que você ama, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ah, está com resistência para perdoar. É sinal que a graduação do Espírito Santo está meio ruim aí dentro de você. Porque quando perdoar e dar a cara para bater e ficar apanhando toda a vida é outra coisa. Eu estou falando não guardar agravo dentro do coração. Porque a Bíblia diz que nem a oferta que ofertamos no altar de Deus, no sentido de adoração, é recebida pelo Senhor. Quem disse isso foi Ele mesmo. Vai ofertar alguma coisa? Tem alguma coisa contra alguém? Está ruim? Deixa a oferta diante do altar. Vai, conserte-te com o teu irmão. Volta. Larga de ser miserável e leva a oferta. Não, a Bíblia diz, deixa a oferta diante do altar. O que Deus está tentando dizer para mim, dizer para você,
é para a gente não ser ousado de pegar a oferta e vai embora, porque depois a gente pode não ofertá-la. Deixa diante do altar, é você que vai ofertar. Estou falando de coisas espirituais. E você vai voltar diante do altar porque você foi reparar alguma coisa. Você vai voltar diante do altar, ninguém vai oferecer a tua oferta espiritual. Ela é sua, foi você que trouxe. Ninguém vai roubar. Você vai voltar ao altar de Deus que é espiritual. Depois do concerto, sua oferta está ali. Ninguém vai entregar por você. Você chega, a oferta está ali. E se precisar, vamos ser poéticos. O anjo está ali guardando. Oi, anjo, você está aqui? Sim, estou guardando sua oferta. Eu sabia que você ia voltar. Por que você sabia? Porque você não saiu para consertar? Então sabia que você ia voltar. Está aí a tua oferta. Aí você pega e oferta ao Senhor. E o Senhor a recebe. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está movendo o seu coração, porque o Espírito Santo está movendo a sua vida, você está aí. O capítulo 8 diz que em Samaria estava Pedro e João, e eles impunham as mãos, e as pessoas recebiam a unção do Espírito Santo. Um tal de Simão Bestalhado ofereceu dinheiro para ter aquela unção. Eles disseram: olha, guarda o dinheiro para a tua miséria, porque os dons de Deus não se compram com valores humanos. Os dons celestiais, os dons divinos não se compram por insinuação humana. Eu sou amiguinho dele, eu sou parente dele. Vai ter que pegar o caminho dele, fazer o que ele fez, ter consagrado o que ele fez, porque não existe essa influência. Esse tipo de política não resiste diante do altar de Deus. É individual. No capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. E é no capítulo 9 que Pedro entra na casa de Enéas e diz, o cara estava para morrer, ele diz: Enéas, levanta aí, ó, o Senhor te dá saúde. Glória a Deus. E ele se levanta, é uma bênção que acontece ali. Capítulo 10, Pedro tem um sonho, ele está no terraço dormindo, e tem um sonho. O terraço devia estar quente, ele deve ter pensado assim: estou tendo um sonho de barriga cheia, mas não estava não, porque ele estava esperando a comida. E ele foi no terraço e dormiu enquanto preparava a comida. E ele tem um sonho, e a Bíblia diz que como um vaso atado por 4 pontas, um grande lençol desce trazendo animais, que a cultura judaica não permitia que ele comesse aqueles animais, e a voz do céu diz para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele viu répteis, ele viu quadrúpedes, ele viu tudo aquilo que a lei dos judeus dizia para não comer. E o homem está dizendo, o Senhor diz para ele: Pedro, é para você levantar, matar e comer. E ele diz: Senhor, tu sabe que eu não toco em coisa impura. E o Senhor diz para ele: não tenha como impuro o que eu santifiquei. Levanta, mata e come. Por 3 vezes até se recolher no céu. E a Bíblia diz que ele acorda para comer, alguém bate a porta e estão chamando ele para ir para a casa de Cornélio. E alguém diz: Cornélio, um homem piedoso, centurião romano, estava orando, e um anjo apareceu para ele e disse: olha, Cornélio, a tua oferta foi recebida diante do céu. Agora manda chamar Pedro que está em Jope, porque ele vai te ensinar o caminho da salvação. Vai lá. E ele mandou chamar, e vem Pedrão. E a Bíblia diz que quando Pedro entra na casa de Cornélio, está lá toda a família de Cornélio, os empregados, amigos, a casa cheia. E ele diz: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E começa a falar como Deus ungiu a Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele está falando: veio sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do poder de Deus. Quer saber o resto? Vai ler. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Enquanto minha irmã Mari continua tocando, o grupo de louvor chega aqui. Eu quero entender e compreender que o que o Espírito queria fazer hoje é nos entender que nós precisamos dEle. É aguçar o nosso desejo por estar cheio dEle. Fique tranquilo que eu estou cheio de boas palavras sobre esse assunto para pregar para vocês. E fique ciente que eu não vou desistir, vou continuar. Eu ouvi pouco amém.
Eu sei que você está cansado, está com fome, você está igual Jesus, 40 dias, 40 noites, não consegue nem dizer amém. Eu estou dizendo que o Espírito não quer que pare de falar desse assunto, porque você precisa ser despertado para isso. Dó maior. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Quantos? Se Ele é único, só tem Ele. Diga: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você tem mão ainda no seu corpo para levantar? Coroamos a Ti, ó, Ele é o batizador. Coroamos a Ti, ó Rei. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso. Coroamos, diga ao Senhor, declare. Coroamos a quem? A Ti, ó Rei. Diga. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Diga, adoramos o Teu nome. Diga. Adoramos Aleluia. o Teu nome, Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Descerá sobre ti. O Espírito Comunica com teu irmão, diga para ele, tem coragem? Diga: e o poder do Altíssimo te envolverá. descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que vai acontecer? E o poder Do Altíssimo te envolverá. Só um instantinho, vai tocando aí. Você sabe o que é envolver? Sabe o que é envolver? Já fez rabanada em casa? Só um exemplo fraco. Bota aquela rabanadazinha, aquela fatia de pão lá naquele negócio, na panela, na frigideira. Presbítero Sérgio, aquilo vai entranhando. Entranhando, pastor Enéas. Está com água na boca? Vai entranhando. O Espírito Santo quer provocar isso na igreja, água na boca. Só que a água na boca, quando você pensa na rabanada ou em qualquer outra coisa que você gosta, dá água na sua boca para comer. O que o Espírito Santo quer gerar água na tua boca para ser entranhado com o poder do Espírito. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Eu li aqui na Bíblia, Lucas 11. Eu não iria perguntar, mas eu vou perguntar: quanto tempo tem que você não pede? Ah, eu pedi essa semana. Em que condições? Você estava aborrecido? O que estava acontecendo com você? Qual era o propósito?
A Bíblia diz que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Eu estou falando é Bíblia. Se você pedir, eu já disse, se você pede é porque você sente a necessidade, o interesse. O problema todo é o desinteresse, repreendo o desinteresse. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, fala: Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do Senhor. Duvido que você é homem para fazer essa oração, duvido que você é mulher de Deus para fazer essa oração. Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do Senhor. Você já fez a oração? Fez nada, né? Você já fez a oração? Eu vou te ajudar, levanta a mão. Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do Senhor. A primeira coisa é mecânica, porque se o seu coração não está em mecânico. Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do Senhor. Vai amolecendo, está entranhando. Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do Senhor. Está entranhando, irmã Bete. Senhor, eu repreendo o desinteresse que eu tenho pelas coisas do... Está entranhando. Daqui a pouco, Senhor, eu repreendo o desinteresse, porque estou agora com interesse. Eu agora quero ser cheio, eu agora quero transbordar, eu agora vou querer desfrutar dessa intimidade com o Senhor. Eu agora vou transbordar, porque eu quero, eu tenho necessidade, Senhor. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vento, vento do Espírito, do Espírito, fala, sopra neste lugar. Olhe para mim e enche os nossos corações. Vento do Espírito, diga, vento, olhe para mim, do Espírito, olhe para mim, diga, vento do Espírito, olhe para mim e diga, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu, Espírito, em as minhas mãos. Você tem mão? Levanta, vai. As minhas eu quero levantar. As minhas mãos Eu quero levantar em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração, o meu coração eu
teu. Só os instrumentos tocando e você dizendo: Espírito, enche a minha vida. Só os instrumentos tocando. Vai, Espírito, enche a minha vida. Enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Eu não quero mais andar no reserva, não. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito de Deus. Ministra a minha vida. Vem, ó Espírito. Aleluia. Fala com Jesus. Jesus, Jesus, eu quero ser cheio. Fala com Ele. Teme a areia cheia. Fala com o Espírito Santo. Fala com Jesus. Fala com Ele. Jesus é o batizador. Jesus. Jesus, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Jesus, fala com Ele. Vai. Fala com Jesus. Aleluias. As minhas mãos eu quero, e em louvor meu coração, eu quero derramar diante do Teu altar. Aqui, como é que é o cântico? Eu vim para dizer, mais suave do que vocês cantaram no início. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Vem, Espírito, vem, Espírito. O meu coração é o Teu altar. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui, aqui, aqui eu vim Para dizer Então diga que eu quero mais Te conhecer. Diga, a minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito, vem, Espírito, De Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem, Espírito, de Deus, vem, Espírito, de Deus, o meu coração. é o Teu. Só os instrumentos, e eu profetizo para você enquanto o pastor Enéas chega aqui para ministrar sobre nós. Profetizo para você uma semana de sede. Profetizo para você uma semana de ardor no coração. Profetizo para você uma semana que você vai ter que fazer tempo para Ele. Você pediu no domingo, meu filho, eu estou aqui, ó. Agora faça tempo para mim, porque agora eu vou te encher. Profetizo uma semana de sede, de fome,
de vontade, profetizo necessidade no seu coração. Você vai ter que fazer tempo para Ele essa semana. Vai ter que desligar a rede social. E vai se comunicar com Ele. Não precisa de Wi-Fi, de internet móvel. Só precisa de quebrantamento no coração. Esse olho seco vai dar vazão a muita lágrima essa semana. Não de dor de cabeça, não de dor do cotovelo, não de dor na perna, mas de contrição do Espírito Santo, como aquela que está grávida, movendo dentro de você o resultado da sua dedicação de hoje. Profetizo para você uma semana de ser acordado durante a noite para falar com Ele. Senhor, eu preciso dormir, mas no domingo você falou que queria, e